Eu sou Valdirene, mas gosto que me chamem de Val Rocha. Tenho 43 anos, sou artista plástica, atriz, diretora de teatro e mediadora de leitura, e estou no IBEAC há 8 anos, sou gestora de projetos e formadora. O IBEAC é o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, é uma instituição que tem 41 anos de existência e que sempre atuou na luta a favor dos direitos humanos. Então, todos os projetos que a gente desenvolve, eles estão conectados com essa questão dos direitos humanos. E a literatura foi fazendo parte da história do IBEAC durante esse tempo, costurando, né, as ações que a gente desenvolve, e é um dos pontos fortes dentro da nossa organização. É uma organização que já atuou em vários lugares do país e hoje já, né, há 13 anos, tem atuado num território único, que é Parelheiros, e aí com processos formativos, construção de bibliotecas comunitárias, muito com o olhar focado no fazer com, né, fazer com a comunidade. Parelheiros é um distrito que fica no extremo sul da cidade de São Paulo, né, São Paulo prédio, São Paulo trânsito, movimento, e aí quando a gente olha para Parelheiros, a gente chama Parelheiros de Amazônia Paulista, né? Porque é uma área de manancial, é uma área de verde, é uma área de Mata Atlântica, e que quando você está, né, indo para Parelheiros, parece que você realmente está indo para o interior ou para um lugar que é fora de São Paulo, né? De 6 copos de água da cidade, 4 são de Parelheiros, então é de onde sai a água limpa, água pura, saudável. É uma região que tem muita potencialidade, então a gente acredita muito na potência, nos pontos luminosos que tem na comunidade. E também é uma região que às vezes está esquecida, né, pelo poder público, né. A gente tinha um projeto chamado Comunidades de Vida, que tinha o objetivo de acolher as gestantes, as mães, as crianças pequenas, avós, né, como uma rede de apoio e fazer um acompanhamento pensando nesse lugar do cuidado e do afeto dessas mulheres, né. E aí surgiu o Centro de Excelência em Primeira Infância para a gente ocupar um maior espaço dentro do território também, pensando esse público de uma forma mais abrangente. Então, junto com um parceiro, que é o CPCD, constituímos esse projeto, essa causa, né? O Centro de Excelência, ele não é um espaço físico, um prédio, né? E não é um projeto que tem um fim, ele é uma causa de tornar Parelheiros o melhor lugar para nascer e viver. Então, olhando para essa prioridade, que é a primeira infância e a mulher, né? A mulher mãe, a mulher gestante, a gente constituiu essa causa, que também é realizada e desenvolvida com a comunidade. Então, são as mulheres da comunidade que têm feito o Centro de Excelência acontecer dentro do território e ampliando para outros lugares. Então, a gente foi construindo vários eixos, né? Cuidado com a mãe e o bebê, cuidado com as gestantes, cuidado com o time, né? A gente tem um time de atores protagonistas dentro do território, que são as mães mobilizadoras, que são as mediadoras e mediadores de leitura. Então, as mães mobilizadoras, que são as articuladoras desse projeto dentro do território, elas vão às casas das famílias
fazer visita e conversar e saber como a mãe está e levar bandeira para a comunidade reconhecer que naquela casa tem uma gestante ou que tem um bebê. Um dos motivos, né, para começar uma conversa era o livro, era a literatura. Então elas faziam uma mediação de leitura e aí iniciava aí uma conversa, um acolhimento. E a gente foi percebendo que não dava para ser a leitura só uma ação dentro dessas macroações, e a gente colocou como eixo, um eixo específico, onde a gente vai trabalhar várias formas e formatos e jeitos de fazer a literatura chegar às comunidades. Então, com entrega de livros para as crianças, para constituir a primeira biblioteca das famílias, com a mediação de leitura, com eventos literários nas ruas, né? A gente foi percebendo algumas questões também com as famílias, né? Algumas mães trouxeram depoimentos para a gente contando, às vezes, a dificuldade com relação ao filho, né? Ou de aproximação, ou de afeto, ou de não saber lidar com algumas questões. E aí, quando a gente apresenta a literatura e a mediação de leitura e o livro como esse lugar de aproximação e de afeto, de colocar o filho no colo e de abraçar, e de acolher, de ler junto, de olho no olho, elas foram percebendo também que é uma forma de aproximação. E aí nos contam como isso tem feito diferença dentro das relações em casa, né? Às vezes com parceiro, mas muito essa aproximação com o filho. Então a literatura que aproxima também, que é mais do que você lê para se relacionar com o mundo, ou você lê para viajar, né, nas histórias, mas essa relação de afeto mesmo, de aproximação. Meu nome é Jeane Lobo da Purificação, tenho 33 anos, sou mãe de 3 filhos. Conheci o Centro de Excelência em Primeira Infância quando eu estava grávida da Gabriele e foi uma experiência única. Eu já tinha outros 2 filhos, mas muitas coisas que eu não sabia, eles me ensinaram bastante. A Gabi até hoje ela é acompanhada lá, ela adora ir para o espaço, ela adora livros, ler. Eu conheci as meninas, elas me pararam na rua e quiseram fazer uma pesquisa comigo. E aí eu topei fazer a pesquisa, elas foram lá em casa e a gente fizemos a pesquisa e tal. E aí depois disso elas continuam acompanhando nós, e até hoje. Desde quando a Gabi estava na barriga, elas sempre iam lá em casa, a gente sempre fazia a roda de leituras, de músicas. Quando a Gabi ainda eu estava grávida dela, que a gente começou a ler para ela nasceu bem assim, sabe, atenciosa. Ela é muito prestativa, ela gosta muito de ajudar o próximo. Ela não sabe ler, mas ela fala que ela lê para todo mundo, né? O contato entre eu e ela meu com a Gabi é a mais com os outros, né? Porque a gente, desde quando eu engravidei dela, a gente sempre, uma conversava com a outra, mesmo ela na barriga, mas as meninas me ensinaram a conversar, a cantar para ela. Então essa troca entre eu e ela é a mais com os outros, que eu não sabia que era tão importante. Uma relação bem afetiva entre eu e ela. E entre os livros, né, que ela adora. Todo dia ela tá com um diferente na mão. Né, Gabi? Primeiro a mãe se sente acolhida, se sente no colo da mãe mobilizadora, né? Ouvindo a história e a mediadora olhando, a mãe mobilizadora olhando no olho e trazendo para si. Então elas se sentem acolhidas, se sentem também carregadas nesse colo. E aí isso vira um movimento contrário de, poxa, eu também posso acolher minha família e meu filho, meu bebê. Então elas até pedem, né? Hoje toda doação que a gente consegue, a gente vai atrás de doação de livros para doar mesmo para as famílias, além dos livros que a gente empresta. Tem sempre os pedidos, né? Não vai chegar livro esse ano, a gente não vai ter um livro para a gente montar a nossa biblioteca. Então tem mães que têm também priorizado dentro das casas minúsculas um cantinho da leitura. Então isso para a gente traz uma grande alegria, né? Que a gente percebe que a gente está conseguindo fazer algum movimento e levar para essas famílias e para essa comunidade esse lugar importante da literatura, e não só da leitura, mas da escrita também. Tem surgido poetas, mulheres mais velhas dentro da comunidade
escrevendo poesia. Então, toda vez que tem uma visita ou uma atividade, tem uma das participantes lá, que faz um tempo que está com a gente, que é a Dona Yara, que a gente fala é referência pra gente. Ela lê uma poesia que ela criou, ela se emociona. Todos os nossos espaços têm livros de literatura para todas as idades, mas principalmente para primeira infância. Então, a gente tem feito esse movimento de trazer a literatura também como um lugar de cuidado, de abraço, de afeto, de colo, e tem dado certo. O primeiro momento do Centro de Excelência em Primeira Infância foi convidar as pessoas do território para conhecer o projeto e para a gente pensar junto o que seria esse Centro de Excelência, né? Então, o educador Tião Rocha, que é do CPCD, que é super parceiro nosso, foi esse responsável em mobilizar a comunidade, né, em começar esse processo formativo, provocando mesmo, né, pensando como que a gente pode tornar esse lugar, né, importante para a gente, porque às vezes a gente sempre olha o lugar do outro como o melhor lugar para nascer. A gente fala, a gente está aqui, como que a gente torna esse lugar o melhor lugar para nascer e para viver? E aí a gente chamou educadores do território, mães, e aí de todas as idades, né, mulheres e gente da saúde. Então a gente fazia encontros semanais, quinzenais, com toda essa comunidade e muito pensando isso, né? Para a gente olhar a criança como um ser, a gente precisa olhar para onde? Então, para a saúde, para a educação, né? Então a gente foi construindo isso e aí durante um período da formação, a gente foi percebendo algumas mães, porque a gente queria que tivessem as mães do território assumindo essa ação no território, porque ninguém melhor do que elas, que moram lá, que são mães e que entendem como o lugar funciona e que sabem as necessidades, porque elas são moradoras de lá, responsáveis em fazer essa articulação. E aí não tinha um nome, né? A gente quer essas mães que vão fazer essa articulação. E aí elas trouxeram, não, já que a gente vai fazer esse movimento, a gente quer ser chamada de mães mobilizadoras, porque a gente vai mobilizar o território, a gente vai mobilizar a comunidade para fazer as ações. E aí surgiu, hoje são 14 mães mobilizadoras. Quando a gente começou o projeto, a gente atuava em 3 bairros só, de Parelheiros. E aí a gente foi crescendo, porque a gente foi, e eu acredito, né, e é um desejo a gente crescer mais e ocupar outros lugares do território e até tornar o Centro de Excelência uma política pública. Eu sou Marcela, tenho 30 anos, sou mãe da Emanuela, de 10 anos, e do Enzo, de 5 anos, né? Antes de ser mãe mobilizadora, eu comecei sendo uma mãe atendida, né, pelo projeto, então eu conheci o projeto, fui apresentada em uma visita na minha residência, né, e depois teve a oportunidade de ser mãe mobilizadora, né, hoje estou no projeto há 3 anos. Ela deixou o vai e vem da água do meu ventre. Bem pequena, já fazia movimentos de dança. Às vezes, ousava e caía, mas aprendeu a arte. Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver. O Nascidos para Ler foi um projeto que teve lá na Itália. Então a gente pensou em criar ele com carinha de crianças de Parelheiros, né? Essa daqui é a Luísa, né? A Luísa é acompanhada pelo Centro de Excelência. A gente recebeu ela assim no Centro de Excelência, bem bebezinha mesmo, né? E a mãe ficou encantada por ela ser a capa do livro, né? E junto com a questão do livro, da construção do livro, foram encontros que a gente teve durante a pandemia mesmo, de pensar nesse livro, de estruturar esse livro. A gente teve oficinas, né? Então a gente teve essas formações de como a gente montar, né? Como que a gente estrutura, se a gente quer fazer frases, como que a gente pode trazer isso. E a gente também teve exercício que foi assim, a partir da foto, o que eu posso criar a partir daquela foto, daquela imagem? O que eu vejo naquela imagem? Né? O que eu posso escrever sobre? Como que a ação acontece? Acontece em alguns espaços físicos que a gente já tem, né, de bibliotecas comunitárias,
mas a maioria das ações acontece na casa das próprias famílias, né? Então, as mães mobilizadoras fazem a visita nas ruas do próprio bairro, né? E aí elas vão detectando, que tem uma gestante. Aí a gente até construiu 2 bandeiras, né? Que eu falei, uma bandeira que tem uma imagem de uma gestante, uma bandeira que tem a imagem da mãe com o bebê. Quando as mães mobilizadoras vão às casas, né, fazer as visitas, elas identificam se que tem um bebê ou que tem uma gestante, elas perguntam se pode colocar, porque às vezes sei lá, é uma jovem que está gestante e a família não quer que ninguém saiba, né? Então a gente pergunta se quer, se pode colocar. E aí, se as mães falam, ok, pode colocar, a ideia dessa bandeirinha é que ela possa ser um termômetro, um aviso, olha, aqui tem uma gestante, bora todo mundo cuidar? Tá muito quieto, a gente não viu a gestante na rua, vamos lá saber se ela tá bem, fazer uma visita, construindo mesmo uma rede de apoio. A gente não tinha uma maternidade em Parelheiros, né? A maternidade, ela ficou pronta agora, esse ano, e a nossa maternidade de referência é a maternidade de Interlagos, que é uma super parceira do nosso projeto, da nossa instituição. E aí, para as mulheres, né, para as gestantes chegarem na maternidade de Interlagos, leva mais de 1 hora do território. Então, tudo pode acontecer nessa 1 hora no transporte público, às vezes escasso, ruas esburacadas, enfim. Então, a gente foi olhando para a questão também de vida, né, e de cuidado dessas mães e desses bebês. A gente pensou, a gente precisa ter um lugar que acolhe essas mulheres, para que elas não cheguem na maternidade depois de um sufoco de 1 hora e aí não, você não está pronta ainda, falta 2 dedinhos, volta para casa, né? Esse voltar para casa significa um monte de coisa. E aí, em Maranhão, a gente tem uma experiência, que também é com o CPCD, que é de uma casa que fica no meio do caminho, mas são as casas dos moradores. Então, cidadezinha pequena, então, tô aqui gestante, não tá bem, o morador chama, coloca dentro de casa, as pessoas podiam ficar dentro das casas, tomar uma água, comer alguma coisa. Aqui em São Paulo é um desafio, né? Porque as pessoas têm medo, a violência é gritante, as pessoas vêm de longe, então não conhecem, é mais difícil acolher uma pessoa que você não conhece dentro da sua casa. E aí a gente conseguiu um espaço que fica grudadinho na maternidade, que foi um achado, assim, caiu do céu, que é a casa do meio do caminho, né? Até a placa no meio do caminho tinha uma casa, que é muito pensando esse lugar no meio do caminho. Então, as gestantes vêm, visitam a casa, se vêm para uma consulta, passa na casa, toma um cafezinho, um chazinho, uma água, pode ficar aqui descansando. Se tem um bebê que está internado, por exemplo, no ambulatório, que fica do lado, pode ficar dormindo na casa. Então, é um espaço que é solidário, um espaço que é acolhedor e é o único espaço que a gente tem como centro de excelência, né? E aí a gente tem um espaço de biblioteca, que é esse espaço aqui onde a gente está, que é, né, a sala da pensação, tem um espaço que as meninas fazem escaldapés, fazem massagem, tem uma cozinha, então é um espaço que a qualquer momento as gestantes podem vir, podem ficar para descansar e podem ficar hospedadas durante um tempo para ficar mais próximo do bebê quando o bebê estiver internado. Quando a gente começou, né, também a olhar para a questão da literatura e constituir a biblioteca comunitária no território, a gente também foi aprendendo em alguns lugares, né? E aprendendo a fazer mediação, aprendendo a olhar o acervo, esse acervo de qualidade, um acervo diversificado. E quando a gente olha para a primeira infância, a gente percebe que tem lugares diferentes, né, onde a literatura chega. E a ler na primeira infância é muito importante porque ela vai além. Tem a questão do afeto, né, da aproximação, da primeira da voz que a criança escuta primeiro, que é da mãe, né? Então a gente fala da importância da leitura desde a barriga. Então a mãe está lá gestante, a mãe pode ler, pode cantar, outras pessoas também leem, mas a mãe está muito ali, né? Então quando a criança nasce, a primeira voz é a voz da mãe. Então ela reconhece também quando a mãe conversa, quando a mãe lê. E a leitura na primeira infância, a leitura lá desde a barriga, ela vai ajudando, né, no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento neural.
né? Tem a questão cognitiva, tem as relações de afeto, de aproximação, mas tem a parte de neural que vai se desenvolvendo conforme a criança vai acessando as palavras, a musicalidade da leitura, né? Que é diferente da conversa, né? Quando eu estou conversando, minha voz ela chega de um jeito diferente. Quando eu estou lendo, ela tem uma musicalidade. Então, a ler desde bebezinho, desde a barriga, vai ajudando nesse desenvolvimento neural. Eu acho que qualquer lugar é lugar de ler, sabe? A gente tem as experiências com as creches, né? Que até um lugar, quem começa a se formar como mediador de leitura, às vezes fica frustrado, né? Porque fala assim, nossa, tô lendo pra criança, tá lá rolando no chão, tá nem aí, tá, sei lá, tá conversando com o outro, sai andando e vai embora. E a gente falou, gente, perceba quando você está fazendo uma mediação para a criança e você para. Rapidinho ele vem e fala assim, ei tia, o que acontece? Né? O que aconteceu agora? Continua, ou traz outro livro para você ler. Então, às vezes a gente acha que não está atento, que não está ali conectado, e tá. Não interessa se está deitado no chão com a almofada na cabeça ou um outro livro, se está correndo. Ele está ali conectado com a leitura. Tem um trabalho que a gente tem feito com as mães mobilizadoras, que é um monitoramento a partir da leitura, e a gente tem perguntado para as mães que horário que elas gostam de ler, para as crianças que elas conseguem ler. Às vezes consegue só na hora de dormir, né? Que aí já lê para a criança dormir. Ou às vezes de manhã, a criança prefere de manhã e a mãe também está mais disposta. Então, acho que não tem um lugar. Acho que qualquer lugar é lugar para ler, para acessar as histórias, para acessar a imaginação. Qualquer momento, qualquer lugar, eu acho que faz parte. Acho que a gente tem que aproveitar.